Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, 2026 começou com tudo e o Pod Castelo, a voz do direito, traz para você um episódio especial. O nosso 14º episódio começa falando sobre a visibilidade trans. Estamos em janeiro, o mês Lilás, que traz também informações e conhecimento sobre o direito de pessoas transgêneros. E para você daí, estamos aqui com o Dr. Marcel, advogado, especialista nesse tema, que vai tirar suas dúvidas e também esclarecer informações para toda a sociedade. E estamos com a Jordana, que vai compartilhar um pouco da sua história, vai compartilhar situações que ela vivenciou e trazer aqui para você conhecimento sobre esse tema e o direito de pessoas transgêneros. Jordana, fala um pouquinho pra gente da tua história, como foi a sua descoberta, pra gente poder entender um pouco e explicar para quem tá de casa que todo mundo tem direitos e deveres também, porque, por exemplo, nós estamos falando de pessoas que têm o direito de se sentir do sexo que ela quiser. É uma informação que a gente tem que demonstrar que o preconceito ele também pode ser punido, né, doutor Marcel? Sem dúvida. E, inclusive, o doutor Marcel está aqui justamente até para tirar dúvidas suas, se você tiver. Tenho muitas. Oi, gente. Desejar felicidades e muita energia boa para todos nós e quem está assistindo aí de casa. E contar um pouquinho da minha história é muito, assim, intenso. Eu acho que uma palavra que define bem a minha história é intensidade. A primeira lembrança que eu tenho de quando eu fui avisada, que eu não sabia que eu era um menino, supostamente, que eu tinha 4 anos de idade, a gente estava num sítio e meus primos e vários brinquedos, e eu queria brincar com uma boneca. Eu cismei que eu queria brincar com uma boneca. E o meu avô tinha feito uma promessa para São José, que se eu nascesse saudável e tal, essas coisas, e ele ia deixar meu cabelo crescer. E eu tinha um cabelo imenso, assim, até a cintura. E aí, naquele momento, eu tava com a boneca e a minha prima menor começou a chorar, pedindo a boneca. Aí a minha avó falou, não, me dá isso aqui, eu chorando de volta, e aí aquela coisa de criança. E aí a minha avó solta a frase que eu nunca esqueci, que é, você é um menino, você não pode brincar com boneca. Aquilo, assim, foi um choque tão grande, porque a gente tem concepção do masculino e feminino social pelo que a gente vê. Eu vejo você, eu vejo uma mulher, cabelo comprido, brinco, unha pintada, maquiagem. Eu vejo você, eu vejo um homem, paletó, gravata, um cabelo mais social. E eu não tinha esse parâmetro até os 4 anos. E aí, desde então, eu tinha um sonho que parou quando eu comecei a transição, que era que a minha genitália era um adesivo, tipo um esparadrapo, e que ele ia cair quando eu tomasse banho. E isso ficou muito lúcido na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a fazer regressão na terapia, lá no Panda Codajás, viu? No ambulatório de diversidade de gênero. E aí, isso é muito vivo na minha cabeça, que daí pra frente eu reprimi a minha mulheridade, eu reprimi tudo que fosse feminino, porque anda direito, fala direito, se comporta assim, não pode vestir tal coisa. E isso foi me reprimindo até eu chegar nos meus 20 anos, a arte me libertou de certa forma, e eu não consegui mais conviver com a minha imagem, eu não conseguia mais conceber que quando eu me montava, né, que eu comecei me montando, eu me sentia plena, e quando eu me desmontava, eu voltava a ser aquela coisa meio tipo, ai, não é isso, eu não me sinto bem. E foi muito difícil a transição, assim, no início. Olha, você trouxe uma informação, Jordana. Eu não sabia que o Panda Codajás tinha esse trabalho, né? Inclusive, eu fiquei sabendo agora, porque é um trabalho importante, né? Até para o autoconhecimento, você saber ali diferenciar o que você está sentindo. Como é que é feito esse trabalho lá? Então, é a Policlínica Codajás, né? Uhum. E lá temos o ambulatório de diversidade de gênero desde 2017, se eu não me engano. Que bacana. E eu comecei o tratamento lá em 2020.
E foi através de uma amiga, indicação e tal. E eu cheguei lá e eu tô até hoje. E assim, é um trabalho intenso, árduo. A gente sabe que estamos vivendo uma polarização política que dificulta muito os acessos. E ano passado nós perdemos uma aliada, que é a doutora Dária, que conseguiu para mim e para outras pessoas da comunidade as cirurgias. Eu me operei em agosto de 2024, através de uma jornada que ela trouxe médicos e uma equipe incrível para fazer cirurgias em 21 pessoas trans, e fomos os primeiros do Norte a ser contemplado por cirurgias pelo SUS, né? E doutora Dária, assim, nunca vou esquecer, eu me emociono falar dela, porque ela foi um anjo na minha vida, foi a minha primeira ginecologista que me explicou a hormonoterapia, brigava comigo bastante, que eu sou meio confusa, e a luta continua, sabe? Ainda temos muitos degraus ainda para subir, mas ela deixa um legado, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão lá, a doutora Michele, que é a minha psicóloga, toda a equipe de enfermagem e médicos, o doutor Rangel, que é o meu ginecologista agora, e agradeço, sabe, porque eles são pessoas que fazem com que a gente se sinta pertencente. Porque muitas vezes a gente chega num local da saúde que não é preparado para nós e não sabe como lidar. Você pode ter a aparência que for, você pode ter o registro lá, mas a partir do momento que eles sabem que alguma coisa em você entrega o seu gênero biológico, eles te tratam de uma forma preconceituosa, sabe? E lá eles deveriam ser modelo para outras instituições. Olha, eu fiquei maravilhada com esse teu relato, porque de fato eu não sabia, né? Para nós mulheres, a gente já tem dificuldades com muitos procedimentos médicos. Imagina uma mulher trans, que você passa por mais situações ainda. Doutor, essa informação das cirurgias disponibilizadas pelo SUS é um avanço muito importante, né? Isso. Compartilhe um pouco com a gente esses passos de como... primeiramente se apresente, né, para o público que está de casa, conhecer o Dr. Marcel. A gente sabe que o conhecimento nessa área é bem limitado, de profissionais que abraçam a causa e têm realmente conhecimento. Eu, particularmente, como advogada, eu não tenho domínio jurídico nenhum sobre essa temática. Eu sei dos direitos gerais, mas assim, essa situação específica, como a Jordana trouxe pra gente, é muito importante, né? Até porque às vezes tem pessoas que se reprimem, pode estar assistindo e querendo tirar dúvidas, como é que eu procuro pra me ajudar? Porque nem sempre a gente tem apoio dentro de casa, né? Em sua maioria não tem. Então, boa tarde a vocês, obrigado pelo convite, ao povo de casa. Bem, como a doutora Cristiane falou, me chamo Marcel, sou advogado já há mais de 11 anos. Sou especialista em direito tributário, em direito civil e empresarial, completamente diferente da área. Jovenzinho, ele falou assim, há 11 anos, aí eu... Não, jovem só aparência então, eu já tenho 38. Olha só. E assim, por mais que eu não atue juridicamente falando, dentro da área de direitos humanos, eu estou na presidência da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Caixa de Assistência de Advogados do Amazonas, que está inserida dentro do sistema OAB. E estando dentro do sistema OAB, compreende a todos os advogados e a sociedade. E nada mais pertinente, já que se está falando de sociedade, trazer e tratar temas que envolvam a classe LGBT, porque a classe LGBT ela está inserida dentro da sociedade, queiram ou não queiram. E dentro da sociedade, ela tem direito, assim como qualquer outra pessoa, né? E antes de qualquer coisa, de qualquer direcionamento à fala, é importante ressaltar que, se falar de pessoas transgêneras, não se busca falar de privilégios e nem de agenda ideológica. A gente está se falando de ser humano. Todos os seres humanos, aqui eu falo como advogado, a gente está protegido, resguardado dentro da Constituição Federal, através do princípio da dignidade humana.
A dignidade humana que eu posso direcionar para você dentro dos seus direitos e dos deveres também, que não é só direitos que nós temos, eu também posso e devo fazer a mesma coisa para a Jordana. Sobre a Panda Corda Jazz, ano passado eu tive a oportunidade de dar algumas palestras, tanto a nível municipal e estadual, e tem um membro da nossa comissão, que é o Dr. Denison Aguiar, que me trouxe essas informações, me deixou mais próximo do trabalho que a doutora Dária realizava, que Deus a tenha. É incrível, porque quando falam dela, eu me emociono até porque eu não a conhecia, mas de todas as atividades que ela realizou, com todas as lutas que ela vivenciou e as batalhas que ela travou, o que ela fez foi surreal e surpreendente. Aqui fica o meu recado nesse aspecto para ela, e para ela não que Deus tenha, mas aos familiares, às pessoas, para ela também, né? Enfim. E a questão da redesignação de gênero, redesignação do sexo, né? Tem que se pontuar que isso não é algo que é obrigatório para que se trabalhe a identidade do gênero, tá? A identidade do gênero é uma coisa, o sexo biológico é outra, e elas não se comunicam nesse aspecto para que você seja tratado como você se identifica. Isso é muito importante pontuar, porque para os mais antigos, para se ser tratado como uma mulher trans, tem que ter a redesignação sexual, e isso não existe. É como você se identifica, como você se autoafirma, como você se vê e como você se expressa eventualmente. Olha, você falando agora é Dália, né? Doutora Dália. O Denison, ele foi meu professor de faculdade, né? Querido. Eu faço parte da ALACA junto com ele. E a gente tem uma boa aproximação e, assim, ela deixou um legado tão incrível que mesmo quem a não conhecia sentia, né? O amor que ela tinha pelo trabalho que ela exercia. Sim. Então, a gente, às vezes, a minha avó, ela dizia assim, você tem que pensar que você não veio no mundo a passeio. Que aquela coisa que a gente tá ali de passagem, vai embora, mas a gente tem que deixar frutos, né? Eu não tô falando de coisas financeiras, mas são experiências como essa, mudar a vida de outras pessoas. E muito interessante ter o posicionamento, porque hoje a gente está vivendo uma era em que a intervenção política e religiosa, ela tá muito aflorada e as pessoas, elas não entendem que nós estamos falando de pessoas que têm direitos tanto quanto eu, quanto você, todo mundo tem o direito, não é privilégio. Sim. Né? Assim como o homem tem direito a fazer vasectomia, disponibilizado pelo SUS, da mesma forma as cirurgias que são necessárias para a sua transição. Então é muito importante deixar isso claro, porque as pessoas tendem muito a levar para o cunho político e para o cunho religioso, e nós estamos falando aqui de direitos e principalmente pelo respeito, né? Exatamente. Eu acho muito bem pontuado, como o doutor falou. Mas surge também, doutor, um questionamento, porque nós tá tendo uma novela, né? E eu não assisto, porque eu não tenho tempo assim, eu assisto alguns episódios. Eu te entendo, não ter tempo. A gente assiste alguns episódios então, assim, são né? 3 numa mesa que não assistem a novela. Não assistam. Mas se você abrir a rede social... Tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Eu não consumo, e eu tava de férias, então assim, eu me desliguei total, não sei que novela. Sabe. Não. E aí, olha só, nessa novela tem uma mulher trans, e conta, assim, a parte em que ela estava iniciando um relacionamento amoroso, a pessoa não sabia, a reação dele foi assim, chocante. Eu achei absurdo, mas depois eles se entenderam, né? Ele pediu perdão dela, e o pai dele é extremamente machista, preconceituoso, nossa. E assim... ela tem um posicionamento muito legal. Nossa, ela fala assim umas coisas que eu fico... é isso mesmo, tem que responder desse jeito. Porque nós estamos numa era em que nós temos rede social, inteligência artificial, e a informação, ela tá na nossa mão. Sim. Você clicou, você acessa. Então, não há mais como dizer que as pessoas agem, de certa forma, por ignorância. Sim. Elas sabem, sim, e elas agem por preconceito. Sim, exato. E é questão de querer se manter na ignorância por conta do seu preconceito. O conhecimento, ele consegue dissipar essa ignorância. Então, é questão de interesse mesmo.
Questão de buscar as redes sociais, não só para ouvir a fofoca do famoso, ouvir conteúdos supérfluos e procurar conhecimentos, inclusive conhecimentos jurídicos, conhecimentos legais, mas consulte sempre um advogado, não esqueça disso. É bom eu sempre frisar. Não consulte o Google, tá? Porque o Google... Às vezes, ele é falho. Ele é falho. É igual aquela situação de você perguntar uma coisa, eu estou com dor na unha, tá com câncer no dedo, vai cair. É a mesma ele já marca o teu velório, tua sepultura. É a mesma premissa, consulte um advogado. Exatamente. É importante essa questão de se combater mais a falta de conhecimento, porque através dele se combate o preconceito. E, por exemplo, ano passado, que eu informei que eu estava dando algumas palestras, poucas pessoas sabem que a homofobia hoje é crime. Poucas pessoas sabem que a punição do crime de homofobia, ela é severa igual ao crime de racismo, que foi igualado o crime, né? Sim. Se equipara, exatamente. Até a injúria racial também, que o de homofobia foi comparado da injúria racial. Então, assim, aqueles xingamentos que a gente é acostumado a ouvir na escola, na faculdade, às vezes, em ambiente de trabalho, que ocorre muito, é crime. E aí você acaba respondendo por algo que somente pelo fato de que você não teve interesse em buscar conhecimento. E aí você é penalizado. E aí não tem mais conversa. Porque é inafiançável e é imprescritível. Sim. Ou seja, você não paga fiança e não prescreve, não caduca. E ainda responde na área civil por danos morais, né? Exatamente. Porque hoje em dia nós estamos aí com a rede social, que muita gente acha que com o celular atrás de uma câmera, ele consegue falar o que ele quer. Mas tudo é rastreável. As contas são rastreáveis, de onde está vindo aquela informação. E muita gente usa a rede social, perfis fakes, para disseminar ódio, preconceito, falta de informação, que muitas vezes você publica uma informação A e publica B. Inclusive, o Portal Castelo, né? Se você ainda não segue, siga o Portal Castelo, que lá a gente traz informações sobre política, sobre... Estamos falando de direito, obras, viagens, sobre todos os temas e notícias mesmo do dia a dia. E aí hoje a gente estava lendo justamente no Portal Castelo sobre que o Brasil é o 18º lugar, está há 18 anos, né, Carlinha? 18 anos no ranking como o país que mais comete crime contra as pessoas homossexuais e transgêneros. Sim. Isso é assustador. Sim, imagina. Eu tenho outro dado, que nós somos também o país que mais consome conteúdo adulto de pessoas trans. Então, assim, eu acho que a falta de conhecimento, além de desinteresse, é medo. As pessoas, elas olham para mim e para as demais pessoas trans, LGBTs no geral, e se enxergam. E às vezes você se enxergar no outro, que é o espelhamento, assusta, você não quer ser aquela pessoa, tipo assim, lógico, eu não tô falando que toda pessoa preconceituosa, ela é uma pessoa LGBT no fundo, não, mas é porque ela sabe que ali no fundo tem um espelhamento, ela se enxerga, tipo, poxa, ela faz tudo que ela tem vontade, ela é tudo que ela quer ser, e a pessoa não consegue, então isso faz com que as pessoas tenham essa barreira, esse preconceito. É muito triste. Tipo, o que a Gabriela Lohan, que é a atriz que está na novela, o que ela está passando, eu já passei algumas vezes. E é triste porque todo o teu caráter, todo o teu conhecimento, todo o teu embasamento, seja político, religioso, seja o que for, todo o teu caráter é jogado na lama a partir do momento que eles sabem do seu recorte social. E isso é muito triste, porque eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã, eu sou uma boa amiga, eu sou uma cidadã de bem, eu não devo nada para ninguém, mas eu sou marginalizada por ser só por existir. E tu vivenciou as mesmas situações de relacionamento da mesma forma? Não da exata mesma forma. É que eu tenho 2 histórias com isso. A primeira foi que eu comecei a namorar na pandemia. Um rapaz, e ele morava com a avó, aquele menino criado com a avó. E aí a avó dele me adorava, ela me amava, ela achava o máximo que eu era artista, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era bonita e tal. E ele não falava, e eu ficava... Bem, vamos falar? Vamos conversar?
E ele não falava. E nisso eu já falei, né? Ela me tinha como uma pessoa querida. Quando ela descobriu, eu virei a pior pessoa do mundo. Meu Deus. Ela fazia de tudo, tanto que a gente separou, né? Não tenho mais esse relacionamento por conta desse empecilho. A família dele não aceitou de jeito nenhum. E foi um problema para ele, porque eu fui a primeira pessoa trans que ele se relacionou, e é confuso até para quem... Gente, é confuso para mim. Foi confuso para mim durante muito tempo. Eu demorei 20 anos da minha vida para tomar a decisão de viver a minha verdade. Agora imagina para minha mãe, imagina para uma pessoa assim. Óbvio que eu acho que o amor tudo supera e tudo suporta. Se você tem empatia, que seja no mínimo, você vai superar a barreira do preconceito. E outra vez foi quando um moço estava tão apaixonado, me pediu em casamento, isso tudo em um mês. E aí, quando eu contei, ele me olhava assim, com um olhar de nojo, ele olhava assim, procurando um detalhe que entregasse algo que ele se sentiu enganado. E muitos dele falam isso. Aí eu me pergunto, cara, que autoestima boa. Pegar aquele mesmo Jurandir desse. Cara, é muita autoestima, eu admiro. Mas assim, né? Tá, vai lá. Eu te encontro na frente, vai na frente. Jordana, te fazer uma pergunta que até vai se estender para o Dr. Marcel. Nesse teu processo, você tinha os documentos, né, com o seu nome. Sim. E você mudou de nome para Jordana. Sim. Você já tem novos documentos com o seu nome de Jordana? Sim. Como foi esse procedimento? Eu te confesso que eu não sei como a gente faz. Chama retificação de nome e gênero. Isso é um processo muito burocrático, muito difícil, custoso. Eu terminei de fazer toda a minha transição de documentos ano passado, para vocês terem noção. E eu comecei em quando? 2020. Só que assim, eu paguei para que a minha certidão saísse mais rápido. Porém, assim, depois que você faz a troca da certidão, vem RG, CPF... Só para deixar claro, gente, a certidão de nascimento. De nascimento. Tudo começa com a certidão de Isso. nascimento. Enquanto Isso. você não retificá-la, você não tem como mudar RG, Nada. CPF, CNH, passaporte, Nada. CTPS, nada. Tudo fica travado. Carteira de trabalho. A tua vida fica travada enquanto não ajustar a certidão de nascimento. Mas também tem um porém, que é o nome social, que Também. é uma outra documentação que, enquanto você não retificou o seu nome, você pode incluir uma documentação, isso no SUS é uma realidade, que você pode botar junto ao seu nome de registro o nome social que você quer ser chamada, Olha que enquanto legal. você não retifica. Mas assim, é um processo difícil, é um processo burocrático, exige muitas certidões, gente, é muito... Ai... Só de lembrar eu já fico cansada. Eu já fiz aquelas retificações de certidão, mas incluindo o pai socioafetivo, né? Mas assim, o procedimento de mudança de nome e de sexo, eu até brinco, pode até ser uma coisa de humor negro. O meu irmão, ele... Já começamos bem. O que acontece? Não, é porque assim, o meu irmão, ele... Quando ele nasceu, colocaram o sexo dele errado. Na verdade, foi assim. O meu irmão, ele nasceu homem, né? E aí, a certidão de nascimento dele foi tirada como se ele fosse menina. Feminino. Sexo feminino. Sexo feminino. E aí, e o meu irmão foi casar. E aí, quando ele foi casar, detalhe, eu sempre falava, mãe, tem que ajeitar a certidão do Cristiano. Mãe, tá. Eu ia falando o nome do meu irmão, ele sabia. E aí, eu brincava com ele, né? Eu dizia pra ele, e tu que é menina, que tu quer se chamar de menina? Eu tirava muita gracinha, assim. A minha família, ela não tem essas coisas, tirava brincadeira. E aí, quando ele foi casar, a gente encontrou essa barreira que me orientaram. Nossa. Foi, que me orientaram, né? Aí eu fui ajudar a resolver. Eu tive que... Primeiro eles falaram assim, olha, você vai ter que entrar com uma ação judicial e tal. Eu falei, caramba, e agora? Aí o que eles me orientaram? Você vai lá na Censa, tem um setor tal, e você vai pedir o documento, aquela guia de quando ele nasceu. Se a guia tiver menino e na certidão fizeram errado, você peça uma cópia, um documento deles que a gente retifica. Se não, você vai ter que entrar com uma demanda judicial, e, enfim. Aí o meu irmão se desesperou. Para a sorte, lá estava, certinho, foi erro do cartório. Mas eu zoava muito ele. Eu imagino. Zoava muito. Meu irmão já estava adulto. Porque assim, Certidão com a ele questão do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, ele é coisa recente, é fato recente. Então, assim, antigamente não se podia, hoje é possível pessoas do mesmo sexo se casarem,
mas é um direito que está sendo garantido apenas judicialmente, não há lei própria, ou seja, mudando de nosso Congresso Nacional, nosso Legislativo mudando, enfim, é muito frágil, né, esse direito do casamento. Então, 2 mulheres se casando, ainda mais puxando essa história do teu irmão, isso seria inviável, né? Sim. Essa é a questão, por isso tem que ser analisado com muita cautela esses documentos. A princípio, para fazer essa retificação, ela é extrajudicial quando a pessoa é maior de idade, né? Demanda ações judiciais, porque com um mandado judicial fica mais fácil, mais célere. E aí, só que para isso você precisa de constituir um advogado, aí tem custos processuais, então fica mais caro. E aí é melhor você tentar ir pela extrajudicial mesmo, e é mais custoso, mais demorado, são mais certidões, porque desculpa o termo, por favor, Jordana, me corrija, mas é basicamente como se eles fossem matar esse teu CPF, que é CPF cancelado. Isso. E aí eles têm que ver tudo que tu fizeste na tua vida inteira, a nível estadual, municipal e federal. Isso. E aí, constituir uma nova pessoa do zero e verificar se não tem nenhum empecilho com nome, com dados e etc. Então, por isso que é custoso. E é assim, não é um processo fácil. E para muitas pessoas que acham assim, porque sempre vem aquela coisa de tem gente que se aposta disso para fugir de dívida, Gente, não existe. A gente só muda nome e gênero. E os números continuam os mesmos. Se você está devendo SPC, vai continuar. Se você está com dívida federal, vai continuar. O roxinho vai continuar. Isso, entendeu? Então, criminal, vai continuar. E principalmente criminal, tá? Então, assim, gente, e é muito engraçado que tu falou uma palavra que realmente... Os nossos direitos são muito recentes, gente. É por isso que eu não estranho quando você diz que não conhece, tipo assim, não tem esse conhecimento amplo, porque é muito recente e não chega ao grande público. E quando chega é muito dissipado e às vezes muito raso deturpado. Também. E muito raso, não chega da maneira certa. Porque se, sei lá, chegar pra... A minha mãe não gostou no início quando eu mudei, tá? Que ela falou até assim, mãe, desculpa. Mas ela falou assim, eu não assinei nada. Eu falei, mãe, eu tenho 20 anos. Na época, que saudade. Entendeu? Então, aí ela ficou assim, porque na cabeça deles ainda é aquele processo burocrático de antigamente, que tinha que ter o pai, não sei o que, da mãe. E hoje em dia continua a mesma burocracia, porém é custoso. Mas assim, gente, tem a Sotram, que é a Associação de Trans e Travestis do Amazonas, que auxilia pessoas trans para troca de documento, auxilia até no mercado de trabalho. Elas são muito legais, o trabalho das meninas da Sotram. Isso, até mesmo no Panda Codajás, se você chegar lá, vai ter alguém que vai te instruir lá do... Como é que fala, gente? Do recolhimento, que eu esqueci o nome agora. Recolhimento? Assistente social. Assistente social. Que vai te auxiliar também nisso. Então, assim, quando eu fiz, ainda tinha que pagar, tinha um monte de coisa. E hoje em dia, óbvio, dá para fazer de graça, mas é muito mais demorado, é muito custoso, é muito mais burocrático. Olha, é muita informação. A cada episódio do Podcastelo A Voz do Direito, eu aprendo muita coisa. E aí a gente está falando de um tema atual, direitos aí recentes, mas que precisam ser informados para você. Vamos dar uma pausa aqui do nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta do nosso Podcastelo A Voz do Direito, segunda temporada. 2026 tem muita novidade por aí. Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Feitosa e Alex Adam. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional, entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes.
que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Ânua Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Voltamos para o nosso segundo bloco do Pod Castelo, a Voz do Direito, e hoje nós estamos falando dos direitos das pessoas transgêneros. Estou aqui com a Jordana, estou aqui com o Dr. Marcel. O bate-papo do primeiro bloco foi incrível e a gente vai continuar, porque é muita informação, inclusive para mim. A gente estava falando ainda há pouco que os direitos estão sendo conquistados aos poucos e agora que a gente está tendo muita mudança, principalmente no legislativo, e é importante levar esse conhecimento. E nada como ter aqui um especialista no tema, uma pessoa que vivencia essa realidade para compartilhar com vocês. A gente estava falando ainda há pouco, né, a questão das novelas. E hoje a gente tem essa questão de como as novelas elas impactam. Gente, quando teve o primeiro beijo gay na Globo, nossa, aquilo ali repercutiu e começou a trazer muitas informações assim, a Globo... É igual aquela história de que a Hello Kitty era do diabo, Não tem... A Globo... O cara, tudo tende a vir com essa coisa. Porque fulano fez pacto com o demônio. Sempre trazem, né? É porque o novo assusta. E assusta. Então, aquilo que assusta, aquilo que dá medo, as pessoas tendem a criar barreiras, a criar preconceitos, ideias que vão confortá-las. Né, confortá-las em cima daquele medo que elas possuem. Gente, a ignorância é uma virtude. A ignorância, ela te conforta, entendeu? Porque o conhecimento, ele é libertador, mas ele também tira a tua paz. Porque tu não vai mais conseguir conviver com pessoas que pensam assim, sabe? Com aquele pensamento retrógrado. E é muito louco isso, porque, querendo ou não... esse medo, esse pânico, essas coisas assim, é controle de massa, nada mais é do que isso. E assim, novela, cultura pop, tem que retratar a realidade. Gente, a gente existe, tá? A gente tá no mundo desde os primórdios, talvez junto com Maria Madalena, e vocês nem sabem, entendeu? Tava lá lapidando as pedras, quem sabe não foi gente que desenhou, entendeu? E as pessoas não entendem isso, elas não querem reconhecer. É muito... difícil esse acesso, porque o primeiro beijo gay foi na novela América e foi censurado. Sim. Isso, lá em 2005, ó, menina noveleira. E eu assisti. Eu não... esperando esse beijo. E não veio. E aí veio depois com o Félix, né? Foi. Na novela lá da Amor à Vida. E agora sim. E ver a Gabriela Lohan agora beijando lá o bonitão do filho da Letícia Spiller. Achei incrível. Eu também sonho, viu? Nossa, todo mundo sonha, amor. Meu marido tá assistindo, só imagino beijar meu marido. Mas assim, é importante entender que são formas de levar informação à massa. Sim. Porque a gente... tu falou uma coisa agora que me refletiu muito. Que o conhecimento, ele liberta, ele faz com que a gente não consiga mais viver naquele ciclo. Sim. De pessoas que têm aqueles pensamentos de preconceito. É o mito da caverna, né? Ele já você fala sai sobre daquilo já e aí era. você não vê mais, nossa, fulano tá falando isso. Como assim tá falando tal coisa? Às vezes a gente se policia, porque a gente também se pega com algumas falas preconceituosas, né? Sim. E a gente tem que ter esse conhecimento de que a gente tá falando de pessoas que existem, de realidade. E uma coisa que eu li, a gente estava fazendo um trabalho, não me recordo de que eu comecei a estudar sobre, na verdade não tinha nada a ver com pessoas trans, mas era sobre homossexuais. E aí tinha o depoimento de uma jovem que ela falou assim, da avó dela, que a avó dela morava com a melhor amiga dela, depois que a avó dela ficou viúva, essa melhor amiga dela era solteira e elas já eram de idade, ou seja, ela já era avó dessa moça, né? E aí ela disse, a fulana vai vir morar comigo porque ela vive só e seu avô já faleceu e tal e tal. E elas eram um casal. Que lindo. E elas já estavam juntas há muitos anos e elas eram assim, ninguém na família sabia. E aí a neta dela, que é psicóloga, ela estava fazendo um trabalho de faculdade e ela viu, ela estava passando tempo com a avó dela. E ela achava, assim, o relacionamento delas, assim, de uma amizade, uma coisa assim muito próxima, muito carinho, mas ela não via com outros olhos. Sim. Mas elas foram moldadas por tanto tempo a esconder aquilo que ninguém desconfiava.
E ela falando, gente, eu me emocionei demais. E aquilo me tocou muito. Porque ela colocou assim no final: quantas pessoas não se permitem amar pelo medo do que o outro vai pensar? E a outra não casou, ela esperou por ela. Aí a outra teve que casar, foi obrigada, casou, teve filho, teve família, cumpriu todo o papel dela. E depois, respeitou o marido e todo aquele tempo. Depois que ele morreu, que ela se permitiu viver. Eu falei, gente, como assim? A pessoa vai esperar 65 anos, 70 anos pra poder viver o amor da vida dela? Eu falei, não dá. Não aceito. Ai, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, trazendo pro contexto da transexualidade. Nunca é tarde. Hoje em dia a gente vê, tipo, a Laerte é uma pessoa trans que transicionou na idade mais depois de 60. E nunca é tarde, tá, meninas? Eu sei que eu transicionei tarde também pra algumas pessoas, porque a maioria das meninas começa com 14, 15 anos, no máximo eu comecei com 20. Eu pensei que os hormônios não iam fazer efeito em mim. Graças a Deus fez, porque eu tenho um problema na hipófise que faz com que eu tenha mais estrogênio do que testosterona. Então, isso me facilitou. Mas muitas meninas não têm esse receio. Eu tinha, tu falou sobre Hello Kitty ser do diabo. Eu lembro do quanto o pânico cristão, eu cresci no lar evangélico e me reprimiu durante muito tempo. Eu comecei tarde, não é porque eu me descobri tarde, eu sempre soube quem eu era. Mas eu tinha medo do castigo divino, eu tinha medo de fazer com que os meus pais não tivessem orgulho de mim ou que as pessoas me olhassem diferente. Hoje em dia, a minha família se resume à minha mãe, o meu padrasto e os meus irmãos. E o resto, assim, que pontualmente, mas antes eu era uma criança muito amada, porque eu sempre fui muito boa na escola, essas coisas, sempre fui líder, uma criança que eu era mais velha. Então, eu tinha essa questão de liderança e eles me viam como uma criança exemplo. Tipo, a minha tia falava, fulano é assim, fulana não deveria ser que nem a fulana. E eu era essa pessoa. Hoje em dia eu sou, amor, nem conto pra vocês o que eu sou pra aquela galera. Mas nenhum tem coragem de me afrontar, porque assim, eu tenho já 3 batismos, gente. Eu me batizei na católica criança, fiz catequese, fiz tudo. Aí me batizei na adventista. E tudo isso escondido, porque ninguém queria me batizar, não. E hoje em dia eu sou da Umbanda, então já são 3 batismos. E assim, eu não discuto religião, mas a partir do momento que se me atravessa, como eu digo, eu não ofendo, eu me defendo. Mas é o seu direito. Mas é porque eu fui reprimida pelo pânico de estar indo contra algo divino. Só que eu sempre soube quem eu era e eu lutei muitos anos na igreja, de joelho lá, pedindo, Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero. E hoje em dia, o meu trato com Deus é outro. Jesus Cristo é o maior exemplo, gente. Jesus Cristo, se ele viesse hoje em dia, ele ia ser crucificado de novo. E pelas pessoas que dizem, que fazem o que fazem em nome dele, que fazem atrocidades em nome de Deus. Do nada virou uma palestra evangélica. Mas é isso aí, gente. Então, não deixe com que dogmas e crenças e estigmas façam que vocês não sejam vocês. Isso é muito bem água. Bem pertinente, as colocações importantes. Deus é amor. Ele não ensinou religião, ele ensinou a nós a termos fé nele, fé em Jesus Cristo, né? E, enfim, entrando já no viés religioso, fugindo um pouco da minha temática. Mas puxando também para a questão já que legal, o Brasil é um país laico, né? Então, assim, enfim, não vamos usar a religião como instrumento, como uma ferramenta, como uma arma contra pessoas. Contra outras pessoas que estão dentro da sociedade. Olha que frase louca, né? Usar religião como arma. Religião e arma na mesma frase. Pois é, nem me toquei, mas... Aí tem uma bancada evangélica, gente, que aqui em Manaus também está atravessando. O Panda Quadajás mesmo tá passando por um momento muito difícil. Sim. E assim, gente, questão de saúde trans é muito séria. A gente, pessoas que não são tratadas, elas chegam a atentar contra si mesma, mutilação. Então, assim, o acolhimento que a gente tem lá no PAN é muito bom, porque faz com que a gente entenda e acolha e faz com que a gente também bote uma pedra nas crenças antigas, porque é questão de saúde.
a questão de depressão, ansiedade, depressão, evita até sim, questões de suicídio. Sim, isso é importante. E eu digo isso porque eu, por muito tempo, tive disforia de gênero e com a readequação, eu me sinto bem melhor, me sinto plena, eu me sinto segura de ser e estar, e isso não tem preço, sabe? E é questão de saúde, sim. A pauta da galera da extrema-direita é que é supérfluo. Ai, fulano quer fazer feminilização porque é estética, só que não. Só a gente sabe que a gente passa, só a gente sabe que a gente ouve a vida inteira. Até hoje a gente ouve na rua, sabe? Então, eu acho que deveria, Jordana, sim... bem pontuada essa tua fala, não é diferente de uma pessoa que fez uma bariátrica e precisa fazer uma cirurgia plástica para retirada de excesso de gordura, por exemplo. Não é só questão de estética, é questão também de psicológico, de você se sentir mental, bem consigo mesmo. Mental. Porque a gente está falando Branco, né? de situações... Verdade. Ó, nós temos aí o janeiro branco e o janeiro lilás. Que cuida de saúde mental. E a gente a saúde mental, ao meu ver, né? O nosso psicológico, ele tem uma influência muito maior do que a nossa força física. Com certeza. E eu já tive até isso comigo mesmo, assim, de situações. Eu brinquei um dia desse com os meus colaboradores, que eu falei, gente, eu passei uma situação para vocês, que eu estudei com um rapaz que ele teve paralisia infantil na infância. Ele só movia uma mão, ele andava de cadeira de rodas, ele tinha dificuldade de fala, ele passou no AB, escreveu um livro e tá belíssimo trabalhando lá na Assembleia. E vocês aí, ó, anda com as duas pernas. Por que vocês não são capazes? Sim. Vocês têm privilégios que ele não teve, então eu não aceito menos. Sim. Por quê? Porque ele tinha uma estrutura familiar de muito acolhimento, tinha um suporte. Então, a gente tá falando da mente. E eu ficava impactada com esse rapaz. Ele tirava dúvida minha e eu entendi o que ele falava. É importante essa palavra, acolhimento. Nossa. Porque, e agora a minha fala se estende a qualquer tipo de acolhimento, não necessariamente somente para pessoas trans. É para qualquer pessoa que se sinta diferente, seja pelo seu gênero, seja pela sua sexualidade, pela sua religião. Quando a pessoa se sente acolhida, é mais difícil, é mais complexo ela ir por outros caminhos. A Jordana sabe bem a história da pessoa trans. Quando ela não é acolhida, quando não é oportunizado a ela locais de trabalho, de estudo, a gente sabe qual é o destino. A marginalização está à margem da lei já, por isso que vem tanto preconceito já de antigamente e acaba caindo onde? Na prostituição, nas drogas. Então, o acolhimento, ele é crucial e fundamental. Seja para as lésbicas, gays, LGBTQIA+, mais e bote mais sigla aí, se for o caso. A gente precisa de políticas públicas voltadas para o povo e para a comunidade, para que esse acolhimento se torne mais efetivo, mais direto, para que situações como essa, de prostituição, de drogas, de suicídio, ansiedade, depressão, etc., não ocorram mais. A questão é que sempre tem a briga do que é tradição e a inclusão. Sim. E a gente esquece que a nossa sociedade, ela viveu e vive com base em busca de igualdade. As mulheres, até um tempo atrás, não podiam votar, seja trans, seja cis, sim. E hoje é uma realidade. E falando de igualdade, eu vi uma palavra legal que fala equidade, na verdade. Melhor né? ainda, isso. A equidade, ela nada mais é do que deixar a gente ali, tipo cotas para a faculdade. Tanto para pessoas racial, né, e para comunidade. Porque assim, gente, a minha realidade e a marginalidade, elas se atravessam muito. Eu demorei para ter acolhimento familiar, mas graças a Deus e todo o meu esforço psicológico, eu consegui não ir por esse caminho. Mas sim, é uma realidade que nos atravessa. Infelizmente, a gente está fadada a viver às margens da lei, porque você ouve tanta coisa, tanta pressão, tanta coisas terríveis. Você passa preconceito na escola, você passa preconceito em casa, na rua. Onde você for, e assim, de duas uma, ou você cria uma caixa que se recolhe e fica em posição fetal, ou você vira
titã que se defende. Por isso que eu não tiro o mérito das meninas que estão na rua, porque graças a elas eu tô aqui. Eu tô podendo estar no podcast falando sobre elas, que até hoje estão na rua também. Mas assim, eu queria, na minha realidade perfeita, que pudesse ser uma escolha, porque também é a profissão da prostituição, que ela fosse uma escolha, mas pra gente não é, nem sempre é uma escolha. Às vezes é a única realidade, a única oportunidade que nós temos. E eu achei muito legal que eu vi uma matéria essa semana de uma mulher trans que ela conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada e ela fez um vídeo emocionadíssima. Ai, que legal. Vou compartilhar depois, achei muito bacana ela falando que ela estava com a farda da empresa, ela estava tão orgulhosa dela, que era o primeiro emprego e ela já tinha uma idade, acho que de uns 40 e poucos anos. E vamos divulgar essa empresa, é importante. Vamos, por favor. Porque é valioso ressaltar que a empregabilidade trans não deve ser buscada somente no mês de junho, galera. É Sim. o ano inteiro. Todo mundo tem boleto, todo mundo tem que botar comida na mesa. O trabalho está aí. Tem uns dados dentro do Tribunal Regional do Trabalho, daqui da 11ª Região, que é Amazonas e Roraima, e informa que é muito baixo as contratações para pessoas trans. E assim, cargos que não tem necessidade de ter gênero. Ensino superior. Tendo seu ensino médio, ensino superior, basta. A escolaridade tem que contar mais do que o gênero. A gente sabe que gênero, cor não tem gênero, brinquedo não tem gênero, profissões não tem gênero. A mulher é capaz de fazer tanta coisa quanto o homem, às vezes até mais, dependendo da mulher. Multifacetada, consegue direcionar o pensamento dela, tá aqui cozinhando, mas tá ali já pensando no prazo dela. Ainda tá segurando menina às vezes, segurando né? menina. Isso. Homem não, a gente é mais complexo aí pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô digitando no celular, eu tô aqui, eu paro na escada que eu não consigo descer e celular. Escrever ao mesmo E já é tempo. meio que escrever ao mesmo tempo. Então a mulher tem essa facilidade. Então, assim, Tu falou essa coisa do emprego, das empresas, fazendo um pouco de um comparativo. Eu sempre gostei de tatuagem, né? Aí quando eu fiz a minha primeira tatuagem, a minha mãe, na verdade não foi minha mãe que fez esse comentário. Eu não me recordo, mas eu lembro de quem fez esse comentário pra mim. Falou assim, olha, se tu continuar desse jeito, o único lugar que tu vai conseguir trabalhar é na Chili Beans, que só lá eles aceitam gente assim. Com E eu tinha todo respeito a Chili Beans. Com todo respeito. desse jeito. Eu falei, porque a Chili Beans, eu vejo assim, que ela não tem, né, essa coisa de É porque ela trabalha a diversidade. diversidade. Inclusive, É uma das empresas uma das primeiras. Foi. inclusive nos designs e tudo mais, né? Os óculos dela são Ai, totalmente gente, vamos falar a diferenciados. verdade. Tudo que é de qualidade tem um gay por trás. Cara, as divas pop não vivem sem Pra gay. mim, o melhor deputado cabeleireiro. foi Clodovil. Olha aí, ó. Olha os Pra vestidos mim, e os icônicos vestidos, do- gente, isso é uma feito. fortuna hoje os designs retrôs vintage dele. E é Pra muito... mim, os pensamentos dele, as ideias, os Valentina, que projetos. faleceu agora, sim. 93 anos também. E aí, a gente, os dados que tu trouxe, eu acho muito importante, né? A gente vivencia aí vários tipos de preconceitos, pequenos preconceitos, e são pessoas normais, como, lógico, todo mundo tem alguma coisa para se olhar e dizer assim, eu preciso melhorar tal coisa. A gente não tá falando só de direito aqui, a gente tá falando de mudar pensamentos, são de se policiar mesmo. Não tem aquela coisa de dizer assim, eu não vou contratar só porque a pessoa é trans. Eu já A pessoa ouvi tem isso, tá? total qualificação. Na minha cara. Total qualificação. Eu já perdi vagas de emprego por eu ser morena. E eu nem me considero negra, eu me considero morena. A pessoa tem preconceito com a minha cor. Mas não me importaria isso. Gente, eu acho... A gente é a gente, né? Nossa pele. O melhor melanina, gente. Ai, Não meu é sonho. isso? E aí a gente tem essa diversidade. Mas assim, pode ser uma dúvida de quem tá de casa. A gente compartilhou a vivência da Jordana em fazer a retificação dos documentos dela. Mas nos casos em que são menores de idade, é obrigatório ser judicial e os pais têm que acompanhar. Tu tem como passar um pouquinho pra gente? Então, quando a gente fala menor de idade, público, comunidade LGBT, tudo fica mais complexo ainda. O tema já é complexo, quando se trata de menor é maior ainda. Por quê? Somente por via judicial. E se é difícil para quem é maior de idade, como o caso da Jordana foi, para menor de idade é 5 vezes pior. Passa por uma porque- equipe multidisciplinar, né? Passa por uma equipe multidisciplinar.
é uma questão que tem que ter laudos psicológicos, médicos, psiquiátricos, testemunhas, evidências, fotos. Como já a gente está falando que é uma ação judicial. Toda ação judicial, a gente tem lá, sua doutora também é advogada, sabe que a gente precisa seguir o kit que vai embasar o nosso pedido dentro da petição inicial. Ou seja, eu tenho que estar com tudo muito bem fundamentado e comprovado através de evidências e provas, relatos, para que isso seja levado ao juízo e ali seja decidido. Que aí, então, com a decisão judicial, com a decisão definitiva... E ainda tem o Ministério Público para dar pitaco, né? Tem o Ministério Público para fazer o trabalho dele lá. E aí, isso daí vai ser encaminhado ao cartório para que ele faça a retificação do nome e do gênero. E aí sim, depois vai atrás dos outros documentos que a gente havia mencionado anteriormente. Não, é simples. Não precisa estar os dois pais, pai e mãe, em consenso, tá? Aí vai caber ao juiz decidir se, por exemplo, a mãe quiser pela retificação, o pai não quiser, aí o juiz vai decidir de qualquer jeito. Não precisa estar os dois acordados nesse sentido. Aí sabia que eu achava que nem era uma realidade? É difícil. Porque eu tô trazendo a parte legal, mas eu, particularmente, ter visto um caso, um exemplo aqui que eu pudesse dar, eu não conheço. Porque as crianças, se nós, adultos trans, já somos invisibilizados, crianças é pior ainda. É um negócio, é muito delicado, gente, é muito delicado, porque... eles se pautam, a maioria das pautas é sempre, temos que proteger as nossas crianças, mas assim, eu fui criança, eu não nasci grande, entendeu? Só que assim, quando eu nasci e quando eu era criança, não tínhamos acessos, isso era uma coisa inviável. Meu avô era um português, daqueles bem ríspidos, a minha avó indígena, e era uma loucura na minha casa, entendeu? Que não era nem uma realidade. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma pessoa trans na minha vida, eu fiquei, o que é isso, entendeu? E eu fiquei assustada, é uma coisa muito louca. E, assim, crianças LGBTs existem. Eu não sabia que era uma realidade poder retificar, porque eu sabia da questão das cirurgias, que a partir dos 17, 18, a mulher trans, ela pode vir fazer a readequação da genitália. Só que com emancipação e com muito acompanhamento, porque ainda até um tempo atrás ainda tinha a questão do laudo, que chamava transtorno de gênero. E assim... deveria ser retificado esse nome, né? Não, já tá. Já tá? Já tá caminhando, mas ainda é uma realidade, porque eu recebi o laudo quando eu fui operar, entendeu? E tava lá escrito. Mas assim, é uma forma eu acho que nós, seres humanos, temos essa vontade de botar as coisas em uma caixinha. Então, para que ela exista, tem que encaixar numa caixinha, como é a questão da transgeneridade, que é essa caixinha que, querendo ou não, é muito plural. As pessoas resumem a gente a cirurgia, ao hormônio, e não é só isso. Sexo tem biológico, muito mais isso. Para embasar o preconceito. Doutor, surgiu até uma polêmica, né, há um tempinho atrás, sobre a participação de pessoas trans em Olimpíadas. Em Olimpíadas, né? Porque, por exemplo, no grupo feminino, nós temos uma mulher trans, mas ela tem mais força que as outras mulheres. E aí, grupos de pessoas, inclusive até mesmo do próprio Comitê Olímpico ali, gerou muita polêmica. Doutor, poderia fazer alguns comentários pra gente sobre? Vou te falar o que eu sei, que é bem raso. Porque a gente entra muito no direito do esporte também, né? Eu não sou esportivo. atlético, o máximo que eu faço é minha academia, uma aula de bike e uma natação e acabou, não acompanho. Mas o que ocorre é que a gente comentou, inclusive, que os direitos da pessoa transgênera é muito recente, que nem existe, né? Porque a gente está seguro só por decisões judiciais, não há legislação. Então, assim, se tu imagina, se coisas básicas como a retificação, redesignação e etc, casamento, coisas fundamentais, mais fundamentais, a meu ver, meu ponto de vista,
a gente tem trabalho para conseguir, avalia em questões de esporte. Que é mexe com direito mundial, internacional, que mexe com comitês e etc. E outros países. O que ocorre? Desde que se teve relatos de pessoas trans competindo em esportes como de natação, de atletismo, não lembro mais a qual outro, foi se estudando as regras para se adentrar. Salvo engano, posso estar errado, mas o que é avaliado hoje? Me perdoa se eu estiver falando errado. O homem que decide fazer a transição para ser mulher trans... Um homem biológico. O homem biológico, Isso. obrigado. O homem biológico, ele não pode ter passado pela puberdade sendo homem. Isso é verdade. Se ele fez a transição antes da puberdade, aí pode vir a competir. Mas isso são regras que são mutáveis, tá? Sim. Isso aqui é o que eu tô falando. E vai de acordo com cada caso, né? Cada caso. E cada esporte também. Cada esporte. O COI agora que é o Comitê Olímpico Internacional, que vai para 2026, que vai sair da Copa e tal, deve provavelmente ser mais rígido quanto a isso. Né? E aí a gente, tendo as novas regras, a gente vai saber como é que vai proceder. E aí não é no achismo, não é no olhômetro, esse parece homem, esse parece mulher. Não é assim. É questão biológica, hormonal, é questão de analisar níveis de testosterona no corpo. Inclusive, a última Copa que foi no Catar, que é um país que não admite, né? LGBTQIAPN+, não permite, inclusive, penas gravíssimas, né? Eu fiquei... acompanhei, né, alguns jogos e aí várias pessoas do Brasil, né? A galera foi em peso. E a gente sabe que o brasileiro é barulhento, né? Ele é aquele bem carnavalesco. Gente, vocês viram que a bandeira de Recife foi confundida com a bandeira LGBT? Vi. Que loucura! Sim, aí a gente tem essa questão também, né? Daqui a pouco eu queria mudar a bandeira de Recife. Mas falando sobre esportes, assim, eu tenho uma informação que é a seguinte... A partir do momento que você faz a hormonoterapia, o que é a hormonoterapia? Você vai fazer o bloqueio do seu hormônio biológico e você vai fazer a inserção de o hormônio do qual o gênero que você se identifica. Ou seja, vai fazer uso de bloqueador e de um hormônio repositor. Esse bloqueador, a partir de 2 anos de uso, é irreversível a questão de... Porque, assim, dizem que parou de tomar hormônio, volta tudo. Não, a partir de 2 anos, algumas características não mudam mais. Eu faço uso de bloqueador há 8 anos. Então, assim, de 8 anos para cá, eu perdi agilidade. A gente tem... a estrutura óssea, ela fica um pouco mais densa, porque a gente corre risco de... A gente corre tanto risco só para viver a nossa verdade. E, assim, muda tudo. Eu comecei a fazer show, eu tinha 17 anos e foi antes da minha transição. Gente, eu era uma loucura no palco. Eu pulava, papo de salto gigante. Quando eu comecei a transição, eu comecei a perceber a minha estrutura mais pesada, mais cansada, um pouco assim. E eu nunca fui do esporte, gente, nunca fui. Mas eu cursei educação física. E na educação física, a questão, como a gente atravessa o esporte de certa forma, a questão de gênero é muito assim, ferrenha, sabe? Tem os staffs, a gente fazia staff, e quando era staff masculino, eu não podia ir porque eu não tinha aparência masculina. Quando era staff feminino, eu não podia ir porque meu nome na certidão não era o feminino. E eu não fazia staff. Entendeu? E eu sofri um preconceito durante uma... Isso. E eu não... hoje em dia, tu me falou uma coisa sobre que não é afiançável a questão do... Inafiançável, né? E imprescritível. E imprescritível. Eu não sabia. E quando eu sofri um preconceito, a gente estava fazendo uma atividade na quadra e era cabo de guerra. Gente, meus músculos de tudo molenga, eu não tenho força nenhuma. Eu perdi pras meninas tudo fisiculturista. E aí filmaram. Tinha um moço filmando, a professora estava filmando, na verdade, da arquibancada, a gente na atividade eu perdi. E aí e no fundo do vídeo, quando mandaram no grupo, tinha um moço gritando, é injusto, tem um homem ali. E isso me atravessou de certa forma, porque eu não ainda... Isso é transfobia. Sim.
E eu não soube me defender na hora. Aconteceu também em 2024 um episódio de transfobia lá no centro comigo, que aí eu já consegui me defender, porque eu já fui... Letramento, gente. O letramento, até para nós, pessoas trans, ele é muito necessário. A gente entender pelo que a gente está sendo amparado. Que eu não tinha essa noção. E quando eu passei por isso, eu entrei, sei lá, eu fiquei muito reclusa, porque eu não sei se você já passou por algum tipo de... esse atravessamento. A gente não tem reação. Não tem. E aí, eu fui defendida pelos meus amigos da classe, da sala, né? E eu fiquei muito mal. Foi o que me fez desistir da faculdade, porque eu vi que ali não era um caminho para mim. Hoje em dia, eu tô pensando em mais ir pro lado da psicologia, porque é um caminho que eu me Você é uma adapto. excelente artista, Eu só quero tive continuar com elogios. Inclusive, te peço para cantar um pouquinho pra gente, Sério? uma Meu palhinha. Deus. O nosso episódio, o bate-papo tava tão bom que a gente, como até a Carlinha brincou, a gente podia pegar um frango aqui que a gente ia ter tema pra noite toda, pro final do dia. É verdade. E é muito legal pro público que tá nos assistindo. Sigam as nossas redes sociais. Tanto que os nossos episódios do podcast A Voz do Direito estão no Spotify. Você está ali no seu carro, ouça, é informação, é conhecimento, é vivência. Nós sempre buscamos trazer pessoas que vivenciam de fato o que elas estão falando, aquele lugar de fala. E nada como a gente ouvir o outro para entender um pouco o contexto do que passa. E a gente sempre traz profissionais de excelência. Doutor Marcel somou muito no nosso episódio. Obrigado. Doutor, fale um pouquinho, a gente já está encerrando as suas redes sociais. Não sei se o doutor é ativo nessas temáticas nas redes sociais, mas o doutor pode compartilhar, se sentir à vontade. Ou até mesmo pedir para seguir o Instagram da instituição, que pode também levar essas informações. Claro. Peço aqui que sigam o Instagram da Caixa de Assistência aos Advogados do Amazonas, que é a sigla CAAAM. E também a da OAB, que é a nossa instituição, OABAM. Inclusive, a OAB fez um casamento. Sim, gente, que ele foi lindo. Sim. Foi... Já fizemos 2 casamentos coletivos. O primeiro foi focado apenas para pessoas LGBTQIAPN+, foi realizado em 2024. E ano passado nós realizamos outro, mas esse a gente quis abranger para todas as minorias. PCD, povos originários, idosos, LGBT. E foi lindo. Foi lindo. Foi na lindo. Frente do Teatro Amazonas. Foi lindo demais. Um foi no Rubi, assim que inaugurou o Rubi, o novo, né? O auditório novo. Isso. Foi lindo. Isso. Então, sigam as redes sociais. Doutor Marcel sempre tá... Inclusive, eu acompanho, né? Advogado, eu acompanho tudo que tá passando ali. E é sempre divulgado, né? Os eventos, por exemplo, o casamento. Vamos ter outros esse ano, Vamos ter se Deus outros, quiser, olha aí. Se tudo der certo. Que eu arrume um namorado até lá, pra eu casar também. Jordana, fala um pouquinho das redes sociais pra gente conhecer teu trabalho. Gente, quem quiser me seguir... Já no YouTube é Jordana Cantora, tem as minhas músicas lá, meu clipe. Inclusive, dia 6 de fevereiro, vamos lançar uma música que é o 2.0 de Bagaceira, que foi a música que eu lancei em 2024. A gente vai fazer um relançamento no Spotify, vai ser uma coisa linda, gente. Tá maravilhoso esse trabalho. E meu Instagram é @JordanaReal. Podem me seguir aonde vocês quiserem, só pesquisar Jordana Real, Jordana Gomes. Vocês vão me achar, só não me sigam até em casa, que isso é perigoso. O doutor tá aqui pra me assegurar, viu? Olha, muito legal. Canta uma música pra gente, sim. uma música que você goste. Tu tem uma autoria, né? Eu também sou compositora e eu vou cantar minha música de meu Claro. Tá, vamos lá. Chama Não Resiste em todas as plataformas digitais. Hoje resolvi ligar, vou te confessar, não te esqueci. Boy, tu me deixa louca. Boy, vem tirar minha roupa. Não mente, eu sei que você quer me amar. Sei, mandei tu embora da minha vida, mas eu sei que sou tua preferida. Esquece tudo e vamos se entregar. Baby, vem me abraçar. Tu não vai resistir quando eu rebolar. Não resiste, não resiste. Não resiste, não resiste. Não resiste, não resiste, não, não, não! Gente, que vozeirão! Obrigada!
Olha, muito sucesso, Jordana. Amém. Que assim Portal seja. Castelo e o Pod Castelo estão de portas abertas para você sempre. Obrigada. Você somou muito. Agradecer a trazendo um pouco. Carla pelo convite, né? Olha, a nossa CEO, ela, quando me trouxe o tema, eu fiquei encantada. Ela me deu algumas opções, eu falei, a gente tem que falar desse tema aqui. Eu gostei muito, E porque... justo no mês da visibilidade. Justamente no mês da visibilidade trans, que foi agora no dia 29 de janeiro. E como o próprio Dr. Marcel falou, não é só nesse dia, não é só nesse mês. É o que a gente tem que combater diariamente, até mesmo nas nossas concepções, nas nossas falas, nas nossas atitudes. E aí esse mês, assim, é um mês que a gente deveria ter abordado já esse tema. E, claro, agradecer a nossa CEO, que trouxe você aqui de presente para me entrevistar, porque não é tão fácil uma pessoa que queira expor a sua história, contar um pouco das suas vivências, até mesmo as suas dores familiares. Então, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. É muito gratificante para mim ver uma pessoa que passou pelo que você passou, mas hoje a gente vê uma mulher reluzente, forte, que traz a sua história para inspirar outras pessoas também que estejam passando por isso, né? Falando de acolhimento, falamos de direito, e para mim foi uma honra receber vocês. Eu acho que a maior visibilidade que eu posso dar... Uma coisa que eu posso falar para as meninas é que existam, resistam, persistam, porque eu acho que só o fato da gente existir já está sendo uma militância. Só o fato de eu estar aqui hoje, ocupando esse espaço que... Eu até comentei no programa que eu participei, no Conexão Onda, que eu ficava falando, todo mundo ficou me zoando, que eu falei, falta de oportunidade. Mas é real, gente, é muito real a falta de oportunidade. Mas assim, gente, não é impossível, não desistam de vocês, viu? Não desistam mesmo, porque só o fato de você estar ocupando, seja qualquer cargo que for, da área da limpeza até um doutorado, quem sabe, nas instituições, quaisquer que vocês estejam, continuem existindo e não desistam. Isso mesmo. Olha, foi incrível. Muito obrigada. Obrigado. E você que está aí nos assistindo, acompanhe nosso Instagram, Portal Castelo, Castelo com 2L. Pod Castelo, a voz do direito, lá no YouTube, no Spotify, também estamos no TikTok. E a gente vai estar aqui com vocês sempre, inclusive se você tiver algum tema, alguma curiosidade, traga que a gente pode abordar aqui. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.